Após sofrer uma fratura na partida diante do Fluminense e ter de passar por uma cirurgia, o atacante Vitinho já sabe o período que ficará fora dos gramados por conta da intervenção cirúrgica. Em contrapartida, também consegui informações a respeito da normativa da FIFA e a continuidade ou não dessa questão que pode fazer o atacante permanecer aqui no Beira-Rio, em Porto Alegre, e principalmente vir de repente a ser até um novo Vitão. Enquanto isso, o Botafogo fecha com um atacante pretendido pelo Internacional e um volante que fez destaque em Portugal não será aproveitado pelo Inter e deve ser negociado agora também na janela da metade do ano. A gente vai conversar sobre tudo isso, então tu sabe. Fica comigo depois da vinheta. Fala Colorado, fala Colorada, como é que vocês estão? Tudo certo? Tudo beleza? Bora falar do Internacional e atualizar as informações do nosso clube, entender um pouquinho do que está acontecendo nos corredores do Beira-Rio, também no CT Parque Gigante, na Morada dos Quero-Queros, a casa da nossa base lá em Alvorada. Tudo sobre o Inter a gente encontra aqui nos conteúdos do canal, trocamos uma ideia, debatemos e, claro, né, crescemos muito aí no entendimento do que acontece no nosso time, tá? Fica comigo até o final do vídeo, te inscreve também no canal e ativa a notificação, sem esquecer que o like e o compartilhamento são importantíssimos também para os conteúdos do canal. Conteúdos que têm o apoio de kto.bet.br e aí tu pode ir lá te registrar para dar uma brincada, tem o link no primeiro comentário fixado, que aí tu te registra e pode, quem sabe, se tornar o principal palpiteiro do Brasil na Liga do Milhão da KTO. Um ambiente para maior de 18 anos e lembra sempre para tu te divertir e brincar com responsabilidade e moderação, beleza? Bom, tem algumas questões, né? O Botafogo, ele teve a liberação da Inter de Milão para contratar o Joaquim Correa, um atacante argentino de 30 anos, que o Internacional aí estava sondando também para levar ao Beira-Rio. Eu vou dizer, já disse no meu Instagram, e vou dizer aqui também, acho bom. Não acho que esse jogador era a solução para os problemas do Internacional. E aí eu vou explicar por quê. Ele chega em 2021, na temporada 21-22, na Inter de Milão. Ele acaba emprestado para Lazio, depois ele é emprestado para o Olympique de Marseille também. Ele volta agora para Inter de Milão. No ano passado ele tem alguns jogos como reserva não utilizado, ou bons jogos, na verdade, como reserva não utilizado. Ele joga 5 ou 6 jogos, aí ele sofre uma lesão, esse ano ele começa a jogar mais. Ele é um cara de 30 anos, atacante, que faz o lado do campo, mas também faz a camisa 9, e tem menos de 100 gols na carreira. Olha, me desculpa, mas um argentino que joga no ataque, que mesmo estando na Europa um tempinho, não tem 100 gols da carreira, eu acho que não seria a solução para os problemas do ataque do Internacional. Eu prefiro, então, apostar no Ricardo Matias. Muita gente lá no meu Instagram ainda diz assim, pô, mas tu vai botar a Libertadores, uma Copa do Brasil, no Matias, as costas do Matias. Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se a gente vai apostar num cara que tem menos de 100 gols para ser o grande atacante do Inter agora, então, para depois da janela, para as oitavas da Libertadores da Copa do Brasil, vamos apostar lá, aposta aqui então, que é um guri que está fazendo gol aí, que estava em bom momento, antes de lesionar também, estava fazendo um gol pro jogo, basicamente. Fez gol na Libertadores, já fez gols no Campeonato Brasileiro. Eu daria muito mais chance pro Ricardo Matias, tá? Mas enfim, só para a gente pegar e bater essa questão de mercado aí do Internacional. A gente tem a volta do menino Matheus Dias, desde Portugal, tá? Ele tem um contrato até 2027 com o Internacional, ele estava na Europa e fez uma boa passagem até pelo Nacional de Portugal. Ele acabou, ele jogava, ele era destaque e tal, deu um tempo para cá, agora principalmente encerrando o contrato de empréstimo, ele passou a não ser utilizado. E acredito que muito mais, ou muito porque não ia ser comprado. O Inter tinha uma cláusula de 2,5 milhões de euros como a opção de compra nessa questão do empréstimo e os portugueses decidiram não fazê-lo. E aí, assim, o Inter tem 60% dos direitos
pode agora negociar ainda ele na janela, vendê-lo e tal, mas a tendência é que ele não siga no Beira-Rio. Até muitas pessoas queriam que ele tivesse oportunidade aqui, pela questão, né, de a gente precisar de um camisa 8, pela questão de que ele estava desempenhando razoavelmente em Portugal e que precisava daqui a pouco ter aí na mão do Roger algum conhecimento ou até mesmo alguma chance de mostrar que pode vir a ser aí um reforço para o time do Internacional. Tendência, inclusive, que ele nem se reapresente no CT do Parque Gigante agora depois, né, do Mundial da FIFA. Enquanto tiver esse Mundial, o Super Mundial, ele vai tentando negociar mais um contrato, um empréstimo e tal, ou de repente até uma questão definitiva. Hoje pela manhã a gente falou sobre o Vitinho, e aí falando na questão principalmente de normativa da FIFA e tal, né, que ele vive uma indefinição no Beira-Rio, ele agora está lesionado, ele sofreu uma colisão, né, um choque com o jogador do Fluminense, e aí teve uma lesão no cotovelo, teve de fazer uma cirurgia, e a intervenção vai tirar ele dos gramados por 5 semanas. Essa informação ela vem em apuração com o Lucas Colar. A tendência é que ele fique então junho e julho fora, mas esteja à disposição para jogar Fluminense e Flamengo. Grande questão, claro, se a normativa da FIFA continuar, porque o segundo jogo contra o Fluminense já é depois do contrato dele encerrado. Então, a gente precisaria que a normativa da FIFA estivesse ok. E no conteúdo da manhã, que eu falo sobre algumas coisinhas interessantes, assim, se tu não acessou, dá uma olhada lá. Eu falei que eu estava procurando, conversando com pessoas e tal, para a gente tentar entender a normativa da FIFA. E eu consegui falar com uma pessoa que tem um trânsito muito grande, tá, entre a parte jurídica da FIFA, a parte de conhecimentos não só de protocolos, mas também de algum tipo de documento e tal. E ela me disse o seguinte: o Inter ainda não recebeu nada porque existe uma espécie de caminho que a FIFA faz. Olha só, eles normalmente renovam a normativa na última semana de junho, na virada. Como a situação lá na guerra entre a Rússia e a Ucrânia não mudou, a tendência é que a normativa seja renovada por mais um ano. Não deve ser renovada por meio ano, por um ano. E aí não dá para cravar ainda, claro, por conta de daqui a pouco os clubes fazem pressão lá, alguma coisa assim, mas é uma tendência porque os jogadores eles não querem jogar lá, principalmente, né, os caras que estão há mais tempo no leste europeu e também ali na Rússia. E aí, se durar um ano, o Vitinho pode renovar com o Internacional por este ano, e aí fica uma coisa muito semelhante à do Vitão. Por quê? Vitão veio para cá do Shakhtar, né? 3 meses, ampliou, em cima das normativas, e aí quando viu, acabou o contrato lá, e ele pôde, por ficar livre no mercado, só assinar com o Inter e fechar negócio, tá? Mesma coisa com o Vitinho. O contrato do Vitinho, ele vai até a metade do ano que vem com o Dinamo de Kiev. Então, se a normativa agora do meio do ano ficar mais um ano, é meio do ano que vem o Vitinho estando aqui, está livre no mercado, então, para assinar com o Internacional e passar a ser um jogador aí efetivo do Colorado. Com isso, então, o Inter teria basicamente um Vitão parte 2. Vou te dizer o seguinte até, né? Eu não sei se não valeria até, a partir da renovação da prerrogativa essa da FIFA, dar uma olhadinha, né, para o leste europeu, para jogadores de repente que queiram sair de lá, ou jogadores que podem ser utilizados a partir dessa normativa, que seria interessante para o Internacional nesse sentido. O Inter que treinou hoje ainda tem a parte de terça-feira e quarta-feira, claro, né, para se organizar em termos de grupo. Seguem, né, os desfalques. O Inter sem o Rafael Borré, sem o Vitinho, sem o Bernabé e sem agora também o Fernando. Hoje pela manhã eu acho que eu falei Vitória, né? Atlético Mineiro joga na quinta-feira, né? O Vitória é só no outro 12, né? 12 de julho. Como é que tu entende essa parada da normativa da FIFA aí? Como é que tu entende também essa parada para o Super Mundial?
Qual o foco que tu daria para o Internacional agora? Físico, tático? Tu é daqueles que já pensa que de repente teria que mudar o treinador? Enfim, quero saber um pouco da tua opinião aí. Como é que tu enxerga esses 30 dias, 40 dias que a gente vai ter aí basicamente para descansar e também projetar o segundo semestre colorado? Bota nos comentários e vamos trocando uma ideia ao longo de todo o dia. Tamo junto, forte abraço. Tchau.